Olá, tudo bem? Eu sou Eleni. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu lembro muito bem da minha infância na casa dos meus avós, na Ribeira. Meu pai era muito engraçado, ele fazia a gente comer bexiga de peixe e jogava a gente dentro do rio e a gente nadando assim, igual uns loucos, eu e minha irmã, né? E eu lembro muita coisa boa da minha infância, né? Na casa do meu vô, que era pai da minha mãe, né? Sobre a minha adolescência, eu lembro muito bem que eu era muito diferente. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, como jogar bola, por exemplo. Eu tinha até, na época, tinha um grito de guerra, né? A gente tinha um grupo de mulheres que se chamava MBF, Mulheres em Busca do Futebol. E aí a gente jogava bola, né? Era muito divertida essa parte da minha adolescência. E eu também queria aprender a consertar a máquina de lavar roupa, que era a profissão do meu pai até hoje. É a profissão do meu pai até hoje, mas ele não gostava, porque ele falava que não era coisa de menina, enfim. E eu nunca tive problema com essas coisas, que era de menino e o que era de menina. Eu acho que sempre a gente pode fazer o que a gente quiser. Na minha adolescência, eu lembro de um fato muito marcante, que foi um dos dias que a gente foi jogar bola. Era numa sexta-feira, a minha irmã, né, mais velha, de 17 anos, não quis ir com a gente nesse dia. Depois que a gente finalizou o jogo, a gente saiu para comemorar o aniversário do meu tio. Toda sexta-feira a gente tinha um grupo, né, de mulheres e a família em si, que a gente jogava futebol. E aí nesse dia minha irmã não quis ir. E aí depois a gente foi todo mundo, toda a família, e eu lembro que nesse dia a gente acabou indo. Era aniversário do meu tio e a gente queria comer uma pizza, todo mundo. E a gente acabou passando por um acidente muito feio, né? Então, e esse acidente, assim, mexeu muito com a gente, porque era, enfim, era grave, assim, né? Então, a gente resolveu ir pra casa. E aí, quando a gente chegou em casa, umas 2 horas depois, o telefone lá de casa tocou e aí a gente acabou recebendo a notícia que a minha irmã tinha falecido. E aí, infelizmente, era o mesmo acidente que a gente tinha passado quando a gente saiu do jogo para ir fazer uma comemoração. Então, esse fato foi muito marcante e traumatizante para toda a minha família. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Recebi uma oportunidade como tia de van escolar. Mas com 15 anos eu achava que eu ganhava pouco, porque, imagine, 2 anos ganhando um salário mínimo, e aí eu descobri que ser vendedora dava dinheiro. E eu falei, como será que faz pra ser vendedora? Aí eu sei que eu peguei minha bolsinha lá, entrei no ônibus, fui pro shopping, e aí fui batendo de loja em loja, daí tinha uma vaga de vendedora. E aí a moça não quis me dar a vaga de vendedora, porque eu também não tinha experiência, mas ela falou que tinha uma vaga de diarista. E que se eu quisesse, eu poderia aprender nesse período, dela ia ver se eu tinha habilidades para comunicação. E aí eu me dei super bem, né? Então em 3 semanas já estava sendo vendedora. Nossa, então assim, foi a melhor época da minha vida, porque eu ganhei muito dinheiro, para quem tinha 15 anos, né? Enfim. E nesse período também eu ajudava muito em casa e a minha irmã sempre estava comigo, a menor, né, de 4 anos. Mas foi uma época bem gostosa. Eu lembro que eu fui, nesse período também, eu fui trabalhar numa rádio. Aí eu tinha um chefe muito legal, o nome dele era Júlio, e eu tinha que programar as músicas em inglês e eu não sabia falar inglês. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com esse homem? Aí eu chegava pra ele e falava assim, Júlio, como é que é o nome daquela música? Ele olhava essa vida dela, meu Deus, essa mulher é louca. Eu falei, não é que eu não sabia falar inglês? Daí ele me ajudava com os nomes da Tina Turner, das músicas, sabe? E eu acabei assim, tipo, me apaixonando. Então lá eu conheci bastante gente, né? E aí, como eu percebi que ser programadora musical não ganhava dinheiro, e eu sempre gostei de ganhar dinheiro, não vou mentir pra vocês, fiquei sabendo que faculdade de publicidade e propaganda dava dinheiro. Mas na época que eu fui fazer o vestibular, eu li um panfletinho sobre relações públicas. E aí eu li, né, o que significava ser uma relações públicas. Eu falei, cara, eu nasci uma relações públicas e ainda tem faculdade para isso. Mas foi muito difícil também essa época, porque assim, era muito cara a faculdade e eu terminei ela em 7 anos. Eu lembro que depois da rádio eu também trabalhei numa agência de publicidade e propaganda,
né, porque eu acabei saindo de lá, mas eu concluí a faculdade, graças a Deus. Mesmo formada já em relações públicas, eu também não consegui emprego na minha área, e aí eu acabei indo fazer panfletagem mesmo, porque eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu nunca esqueço que eu estava fazendo panfletagem e uma amiga me encontrou na rua e falou assim: nossa, você com um potencial desse entregando panfleto? Mas assim, eu precisava trabalhar, né? Então era a única coisa que tinha no momento. E eu lembro que também nessa oportunidade desse trabalho, eu também fiz um trabalho tão bom de panfletagem que ela acabou me contratando. Então eu dei o melhor de mim nessa época. Só que assim, isso foi em novembro, e aí em fevereiro do próximo ano ela acabou me chamando para me contratar, só que nesse período eu já estava grávida. Aí eu falei: ai meu Deus, ela não vai conseguir me contratar porque eu tô grávida, né? Porque quem contrata uma mulher? Aí ela, talvez por ser mulher, ela olhou para mim e falou assim: tá, mas desde quando gravidez é doença? Através dessa confiança que ela me deu, eu coloquei todo o meu conhecimento, né, que eu tinha na minha área de comunicação, e dei um up na venda dos cursos e acabei me destacando muito bem. Nesse período, a faculdade era muito próxima à minha casa, mas aí eles mudaram de endereço e eu acabei deixando meu filho com a minha madrinha, Maria. A Maria tem um papel fundamental da minha vida. Ela cuidou dos meus filhos e sempre me auxiliou. 6 meses depois, eu já engravidei novamente e assim, daí surgiu a necessidade realmente de empreender, porque assim, eu amava ser mãe, eu amava o empreendedorismo, mas eu queria estar mais próximo aos meus filhos. E aí, logo na sequência, também eu já tive o Thales. Então, assim, eu já fui que fui, né? Eu trabalhei para uma faculdade, junto com a Liane. A gente trabalhou mais de 7 anos para essa faculdade. Tivemos muito sucesso, nos cursos na área de EAD. Nesse período que a gente estava trabalhando junto, nesses 7 anos, eu e a Liane sempre tivemos uma parceria muito boa. A gente sempre foi muito criativa, organizada, bagunceira ao mesmo tempo. E através da necessidade dos nossos alunos, né, que a gente via que a gente queria muito mais ajudar eles, a gente foi buscar o conhecimento diferente da área da educação, né, que é a parte do coach. Então, assim, a gente foi se formar em analista comportamental, a gente se formou em PNL, física quântica, psicologia positiva, porque a gente sempre teve, assim, essa paixão, né, para poder descobrir e ajudar as pessoas de uma forma mais eficaz e positiva. E isso se tornou um projeto maravilhoso que a gente está trabalhando hoje. E depois, assim, sabe, de todo esse conhecimento que a gente foi atrás, a gente buscou, sabe, veio, plantou, sabe, dentro da gente um projeto maravilhoso. É um projeto inovador, diferente, que vem apresentar para as mulheres hoje o que nós passamos, o autoconhecimento, o autodescobrimento. É um projeto fantástico, é um projeto maravilhoso, assim, que não posso falar mais. Hoje eu me sinto realizada por ser mãe, empreendedora. É um desafio diário empreender. Mas assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acredito que eu, como tantas mulheres que têm filhos, podem chegar aos sonhos, ao que quiser, né? Desde que elas tenham realmente um propósito de vida. E eu encontrei meu propósito de vida. É claro que eu tenho ajuda dos meus familiares, né? Principalmente da minha irmã, que me ajuda muito, que ela é uma bênção na minha vida, do meu pai também. Mas eu acredito, assim, que tudo que eu vivi até hoje, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi de experiência com as pessoas, realmente me faz uma mulher que acontece.